Você está ouvindo Alex e a Evolução da Comunicação, de Sônia Beatriz Cabral, narrado por Ana Karina. Alex na pré-história. Era tarde da noite e chovia muito. Apesar de estar cansado, eu precisava ainda terminar minha pesquisa escolar. O objetivo era resgatar a história das civilizações que contribuíram para a evolução da comunicação. Estava tão empolgado com o trabalho que nem percebi quando minha mãe entrou no quarto, avisando para eu ir dormir. Ela detestava que eu ficasse até tarde na frente da tela. Dizia que eu iria estragar minha vista. Como de costume, ela reclamou de alguma coisa, disse que meu tênis estava sujo e me mandou colocá-lo para lavar. Apesar de estar irritado por ter que interromper o que estava fazendo, achei melhor obedecer. E assim, levantei e fui levá-lo para a lavanderia. Na volta, quando me sentei na frente do computador e segurei o mouse para dar continuidade à minha pesquisa, uma coisa estranha aconteceu. Um raio caiu próximo à minha janela e produziu uma grande descarga elétrica ao seu redor. Não sei como explicar, mas naquele instante fui sugado para dentro do meu computador e entrei num túnel com feixes de luz de grande profundidade. Enquanto deslizava por ele numa velocidade surpreendente, o único som que eu ouvia era o meu grito de desespero. Tentei entender o que estava acontecendo comigo, mas naquela situação, o que realmente importava era saber onde aquele túnel iria me levar. Finalmente, aquela geringonça parou e eu caí no chão. Meio atordoado devido à grande velocidade do deslocamento, imaginei que estava tendo um pesadelo, mas a esperança de estar sonhando logo se desfez. Ao perceber que, infelizmente, tudo era real, fiquei apavorado e, por um tempo, o medo me paralisou. Para me acalmar, comecei a respirar fundo e, aos poucos, fui ficando mais tranquilo. Levantei-me do chão e comecei a observar o que tinha ao meu redor. De todo lado que olhava só existia árvores. Por instinto, resolvi sair andando. Não demorou muito para eu avistar por entre as árvores a parte de cima de uma imponente construção. Saí correndo e, à medida que fui me aproximando, percebi que se tratava de um portal encravado no meio da floresta. Comecei a gritar para ver se tinha alguém por perto, mas só ouvia o som dos pássaros como resposta. Exausto, encostei-me no monumento para descansar. E, de repente, comecei a sentir uma vibração e ver luzes coloridas que se movimentavam ao som de uma melodia. Como por milagre, surgiu no portal uma mulher belíssima, que parecia uma deusa grega. Levei o maior susto. Por um instante, fiquei em dúvida se ela realmente existia ou se estava vendo uma miragem. « Quem é você? » perguntei, mesmo sem esperar nenhuma resposta. « Eu sou Minerva, a deusa da sabedoria. » Animado por ela ter respondido, comecei a lhe fazer várias perguntas para me localizar e saber como sairia daquele lugar. Qual o significado desse monumento? É o portal que dá acesso ao mundo do conhecimento. E onde estamos? No começo da humanidade. O quê? Falei desesperado. E como vou voltar para casa? Com sua voz suave, Minerva me explicou. Deverá seguir as marcas deixadas pelo homem em sua trajetória em busca do conhecimento. Então me diga logo, o que eu tenho que fazer? Para chegar até o seu presente, terá que percorrer um grande percurso que se iniciará pela pré-história e terminará na idade contemporânea. Em cada etapa de sua jornada, terá que enfrentar várias situações desafiantes, com o objetivo de conseguir resgatar um ícone perdido. Mas como saberei qual será o objeto que terei que encontrar? Antes de transpor o portal e adentrar numa civilização, você receberá uma missão e instruções para encontrar o ícone. E se eu não conseguir encontrar algum?
não poderá evoluir na sua jornada, pois eles são as chaves para abrir o portal. Quer dizer que se não conseguir superar todos os desafios, ficarei preso no passado? Estou com muito medo. Tentando me acalmar, Minerva falou: não se preocupe, estarei sempre com você. Pegue este anel. Você poderá se comunicar comigo quando precisar. Mas preste muita atenção. Em todo o seu percurso, você poderá se comunicar comigo apenas 4 vezes. Então use esse poder somente em casos extremos. E uma outra advertência: você não poderá perder esse anel. Ele é a sua garantia que retornará novamente ao seu presente. Depois destas instruções, Minerva me mostrou no portal o primeiro ícone que deveria encontrar. Ela me explicou que na pré-história a minha missão seria resgatar a lança que pertencia a um patriarca dos caçadores. Sem ter entendido bem como eu resolveria o meu primeiro desafio, saí em busca da lança. Ao atravessar o portal, me dei conta de que estava entrando numa nova dimensão e que uma nova civilização me aguardava. Apesar da minha grande curiosidade pelo período da pré-história, naquele momento não estava interessado em nenhuma aventura, só queria voltar logo para casa. Mas não adiantava ficar me lamentando. A única opção que eu tinha era enfrentar os desafios. Fui andando sem destino até que, atraído por som de tambores, encontrei uma caverna. Por um tempo, fiquei parado na sua entrada com medo de continuar. Não sabia qual seria a reação daqueles homens primitivos ao me verem ali. Depois de algum tempo, tomei coragem e fui entrando bem devagar e fiquei escondido atrás de uma rocha. Pude observar através da claridade produzida pela fogueira o feiticeiro dançando ao redor do fogo e proferindo sons como se fossem uma oração. A sua sombra, refletida na parede, dava uma impressão assustadora. Outros caçadores acompanhavam a dança. Concluí que se tratava de um ritual para garantir uma boa caçada e trazer proteção aos homens. Finalizada a cerimônia, os caçadores seguiram o líder. Todos empunhavam lanças iguais, menos a dele, que se destacava por ser maior e bem trabalhada. Esperei os caçadores saírem para observar melhor os objetos espalhados pelo chão. A luz da fogueira clareava tudo ao seu redor. O domínio do fogo possibilitou também que o ser humano pudesse usá-lo para espantar animais, cozinhar e se aquecer. Havia potes de cerâmicas com tintas espalhados pelo chão. Encontrei também uma estatueta feminina de aproximadamente 11 centímetros e imediatamente me lembrei da aula em que a professora nos mostrou a imagem da mulher de Willendorf e nos explicou a simbologia dessa figura feminina. Peguei uma vela feita de gordura animal e iluminei a parede. Para minha surpresa, verifiquei que as pinturas das cenas de animais sendo abatidos eram semelhantes às que tinha visto na tela do meu computador. Os primitivos atribuíam às pinturas rupestres um significado mágico. Davam poderes aos caçadores sobre suas presas, garantindo-lhes uma boa caçada. Segundo a professora Carmen, o fato desses registros estarem preservados nos possibilitou conhecer um pouco sobre a vida dos homens primitivos. Fui atrás dos caçadores para ver como eram as caçadas. Cheguei no exato momento em que um bisão corria de forma descontrolada para cima do grupo. Os caçadores desesperados tentavam detê-lo atirando suas lanças sobre o animal enfurecido, mas nenhuma o atingiu e ele continuava se aproximando. De cima de uma colina, eu observava a cena e pressentia um fim trágico para todos do grupo. O patriarca dos caçadores, para evitar uma tragédia maior, num ato corajoso, se colocou na frente do animal e arremessou sua lança. O animal, apesar de ferido, avançou sobre o valente caçador, o que resultou em sua morte. Depois disso, o bisão saiu em disparada com a lança espetada no seu dorso. Naquele momento, o grupo de caçadores se dividiu em 2 tarefas. Enquanto uns recolhiam o corpo do líder morto para preparar a cerimônia fúnebre,
Outros foram atrás do bisão para recuperar a lança. Segundo a tradição do povo primitivo, os líderes dos caçadores deveriam ser enterrados com suas armas para poderem descansar em paz. Foi nesse momento que eu me dei conta de que aquela lança era o ícone que eu precisava para abrir o portal e que a única maneira para eu resgatá-la era ir também atrás do bisão. Do alto da colina avistei um lago e apostei que o bisão iria até lá para beber água. Saí correndo e cheguei no local antes do animal. Fiquei escondido numa moita, só esperando ele aparecer. Tive que aguardar um bom tempo até eu escutar os passos, agora lentos, do bisão se aproximando. Como esperado, ele foi até o lago para matar a sede e, extenuado, deitou-se na relva e dormiu. Era hora de eu agir e fui me aproximando bem devagar para não o acordar. Quando cheguei bem próximo, fiquei decepcionado. A lança não se encontrava mais no corpo do animal. Deduzi que os caçadores do grupo já a haviam retirado do dorso do bisão, que só sobreviveu por não ter sido atingido em nenhum órgão vital. O desaparecimento da lança significou uma tragédia para mim. Se eu não encontrasse o ícone do portal, ficaria preso eternamente nesse período da história. Por um longo tempo fiquei desnorteado sem saber o que fazer. A única certeza que tinha era que eu precisava manter-me calmo e procurar uma outra lança. Saí andando sem destino, mas logo começou a anoitecer e resolvi descansar e pensar numa maneira de encontrar o ícone. Exausto, acabei dormindo. Na manhã seguinte, quando acordei, tive uma surpresa. Despertei em outra região e, pelo que pude observar, num outro período da pré-história. Ao sair andando, pude constatar uma mudança no tempo e espaço ao encontrar mulheres cultivando trigo e cevada, enquanto os homens cuidavam do gado. Concluí que estava no período neolítico, entre os anos 9000 e 7000. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.